Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui é o seu amigo Murilo Brito que, em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza. Mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com o Anderson Máximo da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, de Trindade, Goiás, sobre o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, abençoa a nossa vida para que consigamos elevar o nosso sentimento ao mais alto e puro sentimento de amor, amando a todos sem distinção, assim como Tu nos amou. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O senhor João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro no cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Anderson Máximo, de Trindade, Goiás, sobre o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olá, que Jesus nos abençoe. Iremos conversar hoje sobre um assunto que interessa a todas as famílias. É honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nosso convidado é o dirigente da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, em Trindade, Goiás, Anderson Máximo. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Renato. Anderson, para iniciarmos nosso diálogo, gostaríamos de saber qual a necessidade da vida em família.
A vida em família, ela é fundamental para a nossa melhora interior. O melhor meio de quebrarmos o egoísmo, o orgulho que está em nossos corações é através da constituição de uma família. Aquela mãe, aquele pai que possui um alimento apenas, constituindo uma família, aprende a saber dividir. Aprende a construir a responsabilidade do exemplo, dos bons caminhos a serem traçados dentro do meio da família. Então a família é um meio de evolução espiritual que Deus possibilita para todos nós no planeta Terra. Anderson, aqueles que propiciaram a possibilidade, a oportunidade da reencarnação nossa na Terra, que são os nossos pais, essa situação está no patamar do acaso? Renato, não existe acaso na obra divina. Somos filhos dos nossos pais por um propósito espiritual. Há toda uma construção espiritual para a construção da nossa família. A gente poderia chamar um planejamento mesmo? Um planejamento familiar, um planejamento que entrelaça os nossos laços, que via de regra não são de hoje, são laços do passado. Já estivemos juntos, talvez em outra forma familiar, mas já estivemos juntos, compromissados em outras encarnações e estamos juntos novamente para honrar os compromissos adquiridos. Muito bem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Allan Kardec fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Em que consiste esses dois tipos de parentela? O corpo procede do corpo e o espírito não procede do espírito. O espírito que somos nós é uma construção de Deus. Então nós temos o nosso laço sanguíneo, consanguíneo, que são aqueles filhos que Deus nos presenteia, que são os laços corporais. E temos também a nossa grande família universal, que faz parte da parentela espiritual. Nós temos um compromisso sim com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, mas temos um compromisso com a parentela espiritual, que são todos os habitantes do planeta. A evolução planetária, a melhora do planeta, fora da caridade não há salvação. A transformação de todos que habitam faz parte desse processo de parentela espiritual que Jesus nos exemplifica. Nós poderíamos então, nessa ótica, tratar da sociedade como sendo uma grande família? Sendo uma grande família. A dor do meu próximo é a dor que também atinge a mim. Ela deve nos incomodar, né? Deveria nos incomodar, por isso a necessidade da caridade, de auxílio aos corações necessitados. Então ultrapassar a barreira do nosso lar. Devemos sim amar os nossos parentes, amar os nossos filhos, dar a ele toda a condição necessária para a construção do homem de bem, mas ultrapassar essas paredes para vivenciarmos também a família espiritual, que é toda a parentela que habita o planeta Terra. Anderson, é em razão disso que a gente percebe, às vezes, essa afinidade que não raro extrapola esse ciclo acanhado da família. Às vezes o cidadão ele se dá muito melhor com um parente, com um colega, um amigo de infância do que propriamente a pessoa de dentro da sua casa. Como que se explicaria isso? Para todos nós percebemos que a presença do espírito ela é muito maior do que a do corpo físico. Essas afinidades espirituais que compõem a parentela espiritual. Nós temos verdadeiras afinidades com pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades, né, com amigos de trabalho, companheiros de casas espíritas, né, parece que é um mero reencontro de almas. Né? Então é essa parentela espiritual que nós já traçamos, já convivemos, já estamos juntos, e é um reencontro. Na verdade, nós estamos no planeta Terra nos reencontrando para honrar compromissos. Anderson, nos 10 mandamentos trazidos por intermédio de Moisés, Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, o mandamento 4º é: honrai a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Por que é necessário honrar pai e mãe de acordo com o mandamento? Renato, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que a ingratidão é uma situação muito danosa para nós. E a ingratidão dos filhos para com os pais, ela é odiosa. Ela é agravada, né? Ela é muito mais agravada.
Nós estamos encarnados porque tivemos um pai e uma mãe. O mínimo que se espera de um cristão, e nós espíritas, né, que estudamos e sabemos que estamos nessa composição familiar, não é o acaso, é que nós doemos aos nossos entes queridos o melhor dos nossos corações. Não apenas em bens materiais, mas que ultrapassemos esses bens materiais com o afago de um filho amoroso, né, com o ombro amigo, com o companheirismo. Né, nossos pais, como nós também caminharemos para uma idade avançada e necessitam dos cuidados de amor, de carinho. Né? Então, nós devemos honrar de todas as formas os pais e as mães que habitam o planeta Terra. E também uma via de mão dupla, pois seremos pais no futuro e também nos tornaremos velhos. E qual o exemplo que estaremos deixando para os nossos filhos, se não cuidarmos bem dos nossos pais? Se o desencarne não nos visitar antes disso, né, seguramente nós vamos chegar nessa posição de termos os nossos filhos na condição de cuidar da gente, né? E, na verdade, quando nós sabemos que nós estamos sob a égide da lei de ação e reação, a gente provavelmente deve experimentar a mesma ação com que nós fizemos na ocasião que nós cuidarmos daquele que foram os nossos genitores, né? Por isso que esse mandamento é galgado no Decálogo. Faz parte, né, das 10 leis atuais que Moisés nos trouxe, né, e que devemos honrar, ombreá-las da melhor maneira possível. Então vamos realmente refletir sobre o papel, né, como filhos, amar os nossos pais. Esse é o momento adequado para olharmos, refletirmos e zerarmos amando-os sempre. Né? Também temos erros, também temos dificuldades, temos que reconhecer essa situação. Anderson, em que consiste, como que a gente pode desdobrar, como que a gente pode ampliar este conceito chamado piedade filial? Piedade filial, ela ultrapassa, né, o amor filial. Nós devemos, como eu falei anteriormente, ver os nossos pais e esse amor, quando nós vivenciamos dentro dos nossos lares, ele se irradia para toda a humanidade. Porque se nós somos bons filhos, se nós vivenciamos a piedade, que é tratar os pais da melhor maneira possível, doar a eles o melhor dos nossos corações, dar a eles o ombro, né, a condição segura de que eles têm verdadeiros filhos ao lado deles, ultrapassa essas dificuldades, nós estaremos trazendo para toda a humanidade um exemplo do bem, né, um exemplo de respeito, um exemplo de fraterno, né, de que nós estamos praticando a caridade dentro dos nossos próprios lares. Interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, honrar pai e mãe, ele fala que não consiste apenas em fazer aquela que seria a nossa obrigação, de zelar deles, né? Mas em até, às vezes, agradar com mimos, com cuidados, com zelos, uma situação que demonstra carinho, né? Fraternal acima de tudo, né, Anderson? Renato, hoje a grande dificuldade que tem se enfrentado, e é uma alegação até para fuga dos pais, é a falta de tempo. Muitos pais queriam apenas serem ouvidos pelos filhos. O filho poder sentar e ouvir ouvir aquele pai, aquela mãe que necessita conversar. E isso é uma caridade, né, gratuita. O mínimo que nós podemos fazer para os nossos pais, né, que, volto a dizer, nos possibilitaram estarmos encarnados. E o interessante que a gente observa também que, na verdade, a associação tempo serve mais como desculpa, porque o que importa, na verdade, é a qualidade daquilo que se faz, né? O tempo pode ser uma fração de hora, mas desde que seja bem proveitoso, que seja realmente carinhoso, que seja atencioso, fraterno, com dedicação realmente, com interesse, às vezes naquelas confissões, naquele bate-papo, às vezes comezinho, né? Que é apenas relatar o que foi que aconteceu ou rememorar determinado fato, e a gente, com essa desculpa de não ter tempo, falta com a caridade dentro da nossa própria casa, né? É verdade. E a grande vivência da modernidade hoje tem feito com que as famílias se modifiquem, né? Então, o tempo ele tem que ser utilizado da melhor maneira possível.
Então não adianta nós estarmos numa reunião com os nossos pais ou com os nossos filhos no computador, ligado à internet. O momento é de confraternização, de uma conversa fraterna, né, de um afeto, de criação de vínculos, né, de vivenciar esse momento que pode ser que não aconteça mais. Então vamos olhar para dentro dos nossos lares e vivenciar esses momentos da melhor maneira possível, pois o tempo não volta e as oportunidades também. O interessante é que a gente também não pode fechar os olhos à dificuldade de relacionamento que a gente observa, e é também trivial isso na nossa sociedade. De fato existe, e é natural que isso aconteça, e era isso mesmo que a gente queria perguntar, dessa naturalidade. Como se explica então esses relacionamentos difíceis que não raro a gente observa entre pais e filhos? Como se explica isso, Anderson? Nós encarnamos com o nosso pai e a nossa mãe por uma programação espiritual. Deus possibilita o nosso esquecimento do passado e, via de regra, nós estamos juntos nesta caminhada familiar, contraindo dívidas comuns. Se nós possuímos dívidas, nós devemos pagar as nossas dívidas. E vamos pagar as nossas dívidas de maneira comum em família. Então, Deus possibilita o esquecimento para que eu olhe para o meu pai, para a minha mãe, amando-os e também, né, diminuindo essas dívidas do passado. O Evangelho nos narra uma passagem interessante, que Jesus, quando estava em meio à multidão, e certa pessoa veio dizer que estava lá de fora a sua mãe com os seus irmãos que queriam falar com ele. E ele fez a pergunta então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O que desdobramento a gente pode ter desse, que é aquela passagem evangélica onde Jesus, sempre envolto da multidão, é questionado sobre a presença da sua mãe e os seus irmãos que o aguardavam fora do recinto. E ele aproveitou a oportunidade para lançar o questionamento. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que ensinamento nós podemos tirar disso? O que Jesus de fato quis dizer com isso? Ele, por acaso, ele estava colocando em xeque esta condição de que nós devemos honrar os nossos pais, questionando a sua filiação daquela forma? Não, de maneira alguma. Jesus, na sua sabedoria, ama Maria, sua Mãe Santíssima, e seus irmãos. Ele apenas quis enlarguecer os seus laços familiares, não restringir aqueles irmãos, a sua mãe que ali estava, e ele complementa dizendo, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, né, será membro de minha família. Minha mãe e meus irmãos. Né? Então, e nós, né, estamos fazendo a vontade, né, de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio há 2013 anos inaugurar a Era do Amor, e nós estamos levando esse amor para dentro dos nossos lares? Se nós estivermos levando e vivenciando esse amor filial dentro dos nossos lares, nós também somos, né, mãe e irmãos de Jesus. Interessante que ele deixa essa condicionante, né? Não basta... também naquela outra passagem que ele nos lembra, que não basta dizer Senhor, Senhor, para fazer parte daquela comunidade, daquela pleiade, né, dos seguidores propriamente dito dele. Então ele usa dessa oportunidade para nos dizer que nós temos alguns requisitos para serem considerados aí nessa condição de grande filiação, grande irmandade que é a humanidade, né? E é importante esse exemplo de Jesus, que traz controvérsias, né? Traz muitas controvérsias, mas Jesus, volta a dizer, ele quis apenas dar uma conotação que a nossa família ela é muito maior do que a família sanguínea. Eu me preocupo com o meu próximo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, é a máxima, será que eu tenho vivido o amor ao próximo dentro do meu lar? Nesta plenitude, né? Dentro do meu lar, junto com o meu pai, junto com minha mãe, com os meus avós, com os meus filhos. Eu tenho conseguido vivenciar esse momento tão especial? Se sim, a gente pode partir então para um lado maior da amplitude do conceito, que é amar os nossos amigos, até aquelas pessoas que nós temos dificuldades. Se não, é o momento da reflexão. Preciso amar a mim e aos meus entes familiares,
né, para que eu possa ter uma ideia, para que eu possa conceituar o que é o amor. Um ponto muito frágil dessa relação, que na verdade deveria ser, na verdade, objeto de fortalecimento, inclusive, é o fato dos pais alcançarem já a idade avançada, serem os considerados idosos, né? E eles fatalmente, via de regra, vão se colocar na condição também de doentes, né? Necessitando aí de amparo. Neste momento nós temos visto a sociedade, muitas vezes, os filhos abandonarem os pais. Acabam colocando nesses locais que, sem dúvida nenhuma, tem importância, né, porque acolhem as pessoas de idade, mas muitas vezes nós observamos que eles servem mais de depósito de pessoas. Como encarar isso? Nós não devemos julgar esses companheiros, mas o mandamento honra pai e mãe, ele com certeza traz uma obrigação espiritual a todos nós, de que devemos cercar os nossos pais durante toda a encarnação dos melhores cuidados possíveis. Se estão pais e mães, é porque estão do nosso lado sempre. Nós devemos, então, é uma via de mão dupla, como nós comentamos. O que eu tenho feito, o que eu tenho construído de relação fraterna com os meus familiares, é o que eu vou receber também. Por isso que muitos hoje se sentem abandonados, conduídos com os enfrentamentos com os seus filhos, mas será que de fato vivenciamos o amor filial aos nossos pais? Nós estamos plantando e iremos colher. A lei da ação e reação. Essa lei divina, ela é imutável. Então, vamos vivenciar, vamos acolher os nossos pais, avós, pessoas de terceira idade, que já não detêm mais a capacidade física. Essa é uma realidade, não detêm mais a capacidade física, mas necessitam muito dos nossos cuidados. E essa responsabilidade, ela é nossa. Ela não é do Estado. Outra coisa que nos ocorre, então, nessa linha de raciocínio que você expôs, é que sendo, então, uma colheita que eventualmente nós iremos fazer, na verdade ela não é nem eventual, ela é fatal, né? Seguramente nós iremos colher, esses pais estariam colhendo aquilo que plantaram. É natural, então, que a gente deixe o curso acontecer normal, sem a gente interromper esse desígnio de Deus ou essa consequência do próprio livre-arbítrio, ou nós podemos interceder como pessoas cristãs no acolhimento para interromper esse sofrimento dessas pessoas. Nós temos vivido hoje grandes problemas familiares. Famílias Isso é fato, né? Vivendo desajustes de todas as ordens. Falta a vivência de Jesus nos lares, independentemente do credo, mas falta Jesus nos lares. Mesmo aqueles pais faltosos, aqueles que não honram seus compromissos, não compete a nós, filhos, né, deixarmos de tratá-los como pais, porque de fato eles que nos possibilitaram estar encarnados. Nós devemos trazer a eles todos os cuidados possíveis, amá-los, realizar o que estiver ao nosso alcance, e os equívocos cometidos por eles serão arcados com a lei divina. Não compete a nós julgá-los de maneira alguma. O consciente, aquele que é mais sábio, cuida daquele que é menos sábio, aquele que tem menos consciência, né? Quem está mais apto para resolver um problema dessa magnitude, senão aquele que tem mais noção do problema. É ponto de interromper o ciclo vicioso que fatalmente iria se desdobrar, né? Eu fui tratado assim, tratarei assim, né? E na verdade o fato não é esse. Nós temos que interromper para que a gente tenha ciclo novo de virtude, não de vício, né? Verdade. E a doutrina, ela traz essa quebra, né, desse ciclo vicioso, pois sabemos da lei da ação e reação. E se estamos enfrentando dificuldades, devemos enfrentá-las com resignação. E o respeito à filial, o amor a pai e mãe, é uma necessidade para quebrar o nosso egoísmo, trazer a humildade aos nossos lares, trazer uma composição familiar calcada em Jesus Cristo. Então, a família é a base da nossa evolução espiritual. Então, vamos, de fato, fazer muitas preces para que as famílias tragam Jesus para os seus lares e vivenciem, de fato, os seus exemplos. É uma necessidade que o planeta tem vivido. O que fazer em termos práticos, Anderson? No dia a dia,
para melhorarmos a convivência familiar, principalmente quando temos dificuldade de relacionamento com os nossos pais. E nessa esteira, neste raciocínio, mudando um pouco o foco também, porque na verdade o status de filhos, nós daqui a pouco iremos passar para o status de pai, né? Como fazer? Nós mudamos as pessoas pelo exemplo. Então é levar Jesus para a nossa convivência familiar, frequentando uma casa espírita, né, vivenciando a caridade através do exemplo, modificando o nosso comportamento. O culto do Evangelho no lar é um momento sagrado, sublime no lar, né, de trazer Jesus para aquele ambiente. Então, possibilitar que Jesus adentre ao nosso lar e que as suas máximas sejam aplicadas dentro do nosso lar. Vamos exercitar a humildade, isso é importante. E sempre pai e mãe, filhos nessa composição que estamos na Terra, necessitam de Jesus. Tolerância, paciência, né, são virtudes que nós precisamos muito no dia a dia. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Anderson conosco no dia de hoje, convidando vocês para uma próxima oportunidade. Que a paz de Jesus envolva você e a toda a sua família. Você ouviu a entrevista com Anderson Máximo, de Trindade, Goiás, sobre o tema Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e
Quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Mensagem: o silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter
o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeira, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem um boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei ela não é exclusividade da terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina, e a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento, ele traz a personificação de Moisés, e o Novo Testamento
a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, né? Mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, na área especial número 17, setor D-Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Mais informações pelo telefone 61 3353 5612. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.